Ontem foi um dos casos raros ao longo de toda uma temporada em que eu não consegui assistir ao vivo o jogo do Fluminense. Isso acontece muito, mas muito pouco ao longo do ano. E quando eu peguei para assistir, agora há pouco, por isso eu estou gravando esse vídeo para vocês já na madrugada, o tempo foi passando, o Fluminense foi criando, foi massacrando, foi finalizando. Obviamente já sabia o resultado final e eu fui tentando entender como esse jogo terminou 2-1. À medida que o Fluminense apertava, criava, perdia gol, desperdiçava oportunidades com Castillo, só ele foi, sei lá, umas 3 chances, Savarino no chutaço, o goleiro Anderson fazendo a partida da vida dele. Acho que nunca mais vai ter uma atuação como ele teve ontem. E o Fluminense acabou abrindo o placar de pênalti. E já poderia ter, no primeiro tempo, liquidado a fatura. Poderia ter goleado e já resolvido o jogo. E aí eu fui vendo aqui, eu falei, cara, não é possível. De onde vai sair esse gol do Chapecoense? O que vai acontecer? Aí o gol sai do Wendel, que também nunca mais vai fazer um gol como aquele, em que o Bernardo tem a chance de matar a jogada, ele vai levando, ninguém tira espaço, ninguém combate de fato, sabe aquela relaxada? Não, o cara não vai acertar esse chute daí. E acertou um golaço. E aí entra de novo aquele desespero. E a gente vai analisar aqui esse jogo e trazer algumas informações, porque eu vou falar sobre o Martinelli aqui neste vídeo. A gente pode analisar pelo aspecto positivo e aspecto negativo, como quase toda a partida, né? Tem coisas boas e coisas ruins. Ontem o Fluminense ganhou, e não dá para dizer que o time jogou mal. É impossível. Provavelmente, talvez tenha sido o maior domínio de um time sobre outro neste Campeonato Brasileiro. É claro que eu não vi todos os jogos, mas não me lembro de ter visto o tamanho domínio que o Fluminense teve. Cara, foram 30 finalizações, 19 só no primeiro tempo, sendo 8 na direção do gol. É muita coisa, o volume foi muito grande. O time criou, chegou, agora faltou capricho para finalizar. E aí isso não depende só do treinador. É claro que você ter um cara novamente como o Savarino em campo faz diferença. Porque é o cara diferente, é o cara que pensa, é o cara que arma. É diferente, não tem jeito. Apesar que pese, né, a atuação, mais uma vez, ruim do Serna. E a dificuldade que o Canóbio tem também de resolver situações. Ontem o Castillo perdeu os gols, mas, cara, criou espaço. É um jogador que participa do jogo o tempo todo, ele se movimenta bastante, ele incomoda a zaga adversária. E eu sei que vocês vão falar de JK e talvez muita gente queira o John Kennedy como titular. A gente vai chegar lá nesse debate. Tá? Mas o ponto aqui é, para mim, deixar bem claro que o Fluminense jogou, construiu, dominou, criou, finalizou para golear no primeiro tempo. Não aconteceu. O time precisava voltar a ganhar e ganhou, ainda bem. O resultado era importante, porque tinha vencido o Santos, mas antes do Santos teve toda aqueles jogos muito ruins que causaram muita instabilidade, com crise dentro e fora de campo. Então, vencer, tá com uma pontuação de líder, não é líder porque tem o Palmeiras que é bizarro no campeonato, mas a pontuação do Fluminense é muito alta, é uma grande campanha no Campeonato Brasileiro até aqui, indiscutivelmente. A questão é que o que preocupa, quantas e quantas vezes a gente já falou de jogos que o Fluminense poderia ter vencido com mais tranquilidade, que poderia ter matado o adversário com mais tranquilidade e não conseguiu resolver as partidas. Isso é muito preocupante quando a gente pensa em jogos decisivos, que não tem muita margem para você desperdiçar tanta chance, que não tem muita margem para você, sabe, criar e não matar o adversário. Tem sido algo recorrente, frequente, e esse tipo de erro ou erros cometidos dentro de campo, isso pode e vai acabar pesando no futuro nas decisões. Então isso é algo que tem que ser corrigido. Como, por exemplo, o Fluminense de novo leva gol quando tem jogadores prontos para entrar. E de novo, para mim, o Zubeldia demora a fazer as alterações. Os jogadores estavam prontos para entrar e o time leva gol. Sabe, é uma desatenção, e um relaxamento que às vezes acontece que não pode acontecer. E por isso eu falei antes do jogo, falei, cara, Chape é provavelmente o pior time do campeonato, vai brigar para cair, deve cair para a segunda divisão, é indiscutível, não tem o que fazer.
Mas jogo de Campeonato Brasileiro é traiçoeiro. Você dá um mole e ontem o Fluminense quase complicou uma partida que, pô, não existia o Fluminense passar sufoco naquele jogo ali. Então, se passou sufoco, é porque falta ter ainda esse acabamento, falta ainda ter esse cuidado, esse foco, esse capricho, enfim, coisas, detalhes que quando vence acaba passando batidos, mas que nas derrotas eles vão acabar sobressaindo. Porque outros adversários mais fortes não vão permitir isso. Então é algo que a gente tem que levar em consideração também. Então é algo que a gente tem que levar em consideração depois de uma vitória incontestável e injusta. Injusta porque deveria ter sido por muito mais, né? O Fluminense poderia ter saído dali com Savarino consagrado, Castilho consagrado, e teve que entrar no segundo tempo John Kennedy. Aí dois entraram muito bem nesse jogo. De novo, Soteldo, voltando de lesão, volta a ser relacionado e entrou muito bem como ele vinha entrando na maioria dos jogos anteriores. Ajudou demais e participa da jogada do segundo gol do Fluminense, que é um cinema. É um cinema. Coisa linda, jogada, pé em pé, toque de calcanhar do Soteldo, o Alisson levantando a cabeça, né, fazendo um cruzamento, um passe, e o John Kennedy entrando e finalizando daquele jeito. De novo, entra no segundo tempo e faz gol. Isso pra mim, e aí, cara, fico muito feliz em poder falar isso, porque eu fui um dos caras que mais trouxe notícia do John Kennedy fora de campo. Fui um dos caras que mais critiquei o John Kennedy, porque a postura dele, em alguns momentos, foi de desrespeito com o clube e com a torcida. E eu ficava muito revoltado em perceber, em ver, em saber que o Fluminense se colocava toda à disposição, com tudo que poderia fazer para ajudar o John Kennedy, sabe, a vencer na vida, e ele ignorava. Ele estava vivendo o sonho de tantos milhares de moleques gostariam de viver. E ele pegava e jogava tudo no lixo. E do ano passado para cá, e é o que eu falava, ele precisa definir o que ele quer para a vida dele. Ele quer jogar futebol ou ele não quer? Ou ele quer, sei lá, terminar a carreira com 25 anos? Ano passado ele colocou na cabeça dele que ele quer ser jogador de futebol. Queria mudar a postura, queria mudar o dia a dia, queria mudar o comportamento. Eu não sei se o John Kennedy deixou de sair, deixou de fazer, eu não sei. Eu não conheço a vida particular. O que eu sei é que os relatos são todos positivos. A postura dele dentro de campo é positiva em todos os momentos. John Kennedy esteve em todos os jogos do Fluminense esse ano, esteve à disposição para todos os jogos. Perdeu a vaga para o Castilho, chegou aí para o banco em outros jogos, não fez beicinho, não deu declaração idiota, não mandou indiretinha, continuou ali trabalhando e continua trabalhando, está entrando e está fazendo gol. Isso para mim, eu faço questão de reconhecer e fico muito feliz e tomara e torço muito para que ele continue assim, porque talento nunca faltou ao John Kennedy. Foi o que eu sempre falei, se ele vai ser titular do Fluminense para entregar 20, 25 gols uma temporada, tomara, seria espetacular. Mas a postura, aí sim, agora, é jogador profissional, é jogador que respeita a torcida e que quer vencer. E aí, a gente está, talvez, caminhando e levando o debate para um embate, uma briga direta por posição entre John Kennedy e Castilho. E não necessariamente essa briga ela tem que acontecer. Por que eu estou falando isso? Porque eles podem jogar juntos. Está cada vez mais evidente isso. E aí o Zuboldí tem que largar a mão. Ele já cedeu em algumas coisas, vem cedendo, porque ele sabe que estava descambando para o outro lado. O Zuboldí insiste muito em Serna e Canóbio, em ter os pontas, porque, infelizmente, hoje, taticamente, o futebol exige isso. É voltar, marcar lateral. Mas o Fluminense pode resgatar, principalmente pelo fato do Serna estar jogando muito mal. E inclusive, depois que a Costa voltar, você pode ter um 4-4-2 com dois atacantes, sendo o Savarino, um cara que também vai cair pelos lados, mas vai ser mais um armador, um cara que vai ter mais liberdade, ele e a Costa vão se revezando, e você tem um John Kennedy jogando como segundo atacante, como ele foi muito bem.
A melhor fase, do melhor momento da vida dele, com o Germancano, inclusive entrando dessa forma, jogando ali com o Germancano. Porque ele é um cara de mobilidade, é um cara que ataca espaço, ele é um cara que tem muita dificuldade de jogar de costas para os zagueiros, de sustentar pivô. Ele não se sente tão à vontade assim. Quando ele joga com o Castillo, ele entra mais com liberdade, fica a sensação de que ele, dessa forma, ele se sente mais à vontade. E aí, pode ser uma oportunidade, uma nova oportunidade do Zubeldia observar. Ele já falou, tá gostando, os dois entrando juntos e tal. Então pode ser uma chance de, quem sabe, em algum momento, a gente ter essa escalação. Falamos do Hulk mais cedo, pode chegar Hulk, aí vai mudar a história toda, não sei, enfim. Vamos analisar a coisa passo a passo, mas o próprio Zubeldia falou sobre isso no coletivo. Lo que creo es que nos están dando mensajes de que son complementarios, de que se entienden uno al otro. Siempre jugar con dos atacantes te genera un vacío en la parte central, en una llanela de bloque medio, en donde ese vacío que habitualmente lo utiliza el media atacante o un media elevando, con dos centrodelanteros, ese vacío lo tiene que ocupar, ese espacio lo tiene que ocupar de manera alterna uno de los dos. Yo, por ejemplo, cuando en Lanús, hace un par de años atrás, jugaba con, si vos sabés de fútbol vas a saber lo que te estoy diciendo, jugaba con José San y jugaba con el Flaco López, los dos de centrodelantero. Pero el Flaco López se tiraba de 9,5 y San quedaba fixo entre los centrales. O al revés, alternaban. Y los dos pudieron ser goleadores del torneo conviviendo en el mismo equipo. Entonces la complementariedad entre los dos es muy importante. Si yo apuro esa situación, si yo acelero esa situación, quizás termino acelerando algo y termina siendo ruin, termina siendo malo. Entonces poco a poco los voy colocando para tener ese mensaje si son complementarios. No sé si me entienden lo que estoy hablando. Entonces la idea es que ellos vayan teniendo cada vez más minutos juntos para jugar de titular en algún momento o jugar más minutos dentro del juego. Ojalá podamos seguir teniendo mensajes de que ellos dos son complementarios. Então, cara, tem um caminho aí, né? Quando você tem jogadores que estão rendendo muito pouco, é necessário você ter variações, é necessário você ter opções e jogadores que possam, estando no melhor momento, contribuir com características diferentes ou até uma forma diferente de jogar. O Zubeldia, aos poucos, está cedendo aqui e ali, e ele precisa fazer isso para não perder o grupo e também para não perder o torcedor. Era fundamental vencer. Essa semana vai ser uma semana muito importante de Libertadores. Então, esses 3 pontos trazem muita tranquilidade. Infelizmente, a notícia em relação ao Martinelli, ela não é boa. O clube vai divulgar hoje a lesão do Martinelli. Ontem se limitou apenas a informar que ele passou por exames, mas o laudo definitivo só sairia segunda-feira, algo que não é totalmente incomum. Né? Para mim, na minha cabeça, não faz muito sentido. Fez exames e aí não conseguiram detectar o grau da lesão. Para mim, o Fluminense não quis, talvez, trazer uma notícia ruim ali na hora do jogo, enfim. O que a gente ouviu jornada, o que a gente apurou através do jornada, foi que se trata de uma lesão grave. E aí, pode ser grau 3, não sei, ou que nível este grau 3, quanto tempo seria, isso a gente não conseguiu precisar. Mas que realmente, eu até falei aqui para vocês, a sensação dos médicos na hora lá, ainda em Ponta Grossa, o pressentimento era muito ruim, pela forma como o Martinelli reagiu. E aí ontem na verdade, a gente teve essa informação que se trata realmente de uma lesão complicada e o clube hoje vai oficializar. E perder Martinelli agora, enfim,
já não tendo a Costa é realmente uma tragédia, é trágico. Por tantos jogos importantes que a gente vai ter daqui até a parada para a Copa do Mundo. Mas fazer o quê? Faz parte da vida. A gente vai ao longo do dia trazer certamente aqui essa informação com todos os detalhes dessa lesão do Martinelli e o que vai acontecer daqui em diante. A Serra onde não tem altitude e de lá vai no dia do jogo, poucas horas antes da partida, desembarca e vai direto para o estádio Hernando Siles. É a estratégia que é sempre discutível, debatida, uns dizem que ajuda, outros dizem que atrapalha, mas enfim, como não tem como ir para lá 15 dias antes, a estratégia do Fluminense é chegar e jogar sem ter esse período de adaptação. É um problema que sempre o Fluminense tem com a altitude. Então é isso, pessoal. Ao longo do dia a gente volta com muito mais informações, inclusive para falar sobre Hulk, enfim. Imagino eu, vai ser um dia movimentado, tá? Deixe o seu like, se inscreva no canal, seu comentário, como sempre. Tamo junto, um abraço, valeu.